Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, tá. Vamos lá pro vídeo, um dos vídeos da semana, tá? Que eu vou gravar hoje 2 vídeos. Esse vídeo aqui vai ser o vídeo que eu vou vir falando de Exu, né? Que eu prometi que a gente ia falar sobre ele. E aí eu vou vir trazendo um jogo bem simples, tá? Só com 3 cartas, que vai representar passado, presente e futuro. E o tema vai ser a transformação. Então, aquilo que você precisa se transformar na sua vida. Ou aquilo que você precisa transformar, alguma energia, alguma situação, enfim. Né? E aí eu vou tirar uma carta conselho junto, né? Que a gente sempre tira. Então, o jogo, ele vai vir um jogo bem simples, tá? E aí a gente vai tirar e falar sobre isso. Aí vocês vão entender essa questão da transformação, tá? Porque Exu, ele é o orixá da transformação, vamos dizer assim, né? E aí, por isso que eu vou trazer esse tema, tá? E vou fazer um outro vídeo. No outro vídeo a gente vai falar, se eu não me engano, o jogo que eu coloquei aqui, eu até anotei, é sobre lições repetitivas na nossa vida, sobre ciclos, né, que se repetem na nossa vida. E a gente vai tentar entender porque esse ciclo, ele é repetitivo. A gente sempre tem, né? Ciclos que são repetitivos, que na verdade são aprendizados, né? Que a gente precisa tomar na nossa vida. E enquanto esse aprendizado, ele não se concretiza, né? Não finaliza, existem situações que ficam se repetindo na nossa vida. Então, a gente vai fazer um jogo sobre esse tema, tá? Vão ser 2 vídeos. Então, tá. Vamos lá na responsabilidade de vir falando sobre Exu. Por quê? É uma responsabilidade, na realidade, falar sobre todos os orixás, né? Não deixa de ser. Mas Exu, eu vejo muito mais responsabilidade, porque é um orixá que já vem com, como vou falar, com muito preconceito em cima dele. Na verdade, tem preconceito com todos, né? Assim, vamos dizer. Mas com ele é muito mais. Exatamente por causa dessa imagem errônea que fazem essa ligação dele com o mal supremo, né? Com o diabo. Então, assim, eu tenho que tentar trazer essa desmistificação e não falar nada que possa trazer, né? Um conceito meio que parecido. Eu anotei aqui, gente, se vocês verem eu olhando muito pra cá, é porque eu realmente anotei, tá? Algumas coisas que eu já sabia, outras coisas que eu pesquisei, inclusive, pra colocar aqui, né, direitinho. E se vocês me verem muito olhando pro lado, é muito por conta disso, porque eu não quero esquecer nada. Eu não sei se aqui vai ter tudo, né? Mas, enfim, o principal que é vir trazendo e explicando um pouco sobre ele, a gente vai ter aqui, tá bom? Então, assim, Exu, orixá Exu, tá? Eu não tô falando dos guardiões, né? Que são os catiços, na realidade, que eu prefiro chamar de guardiões, né? Guardiões ou mensageiros, que seriam os catiços, que são os Exus, né? As pombagiras que, teoricamente, a gente tá meio que habituado, de certa forma, a conhecer. Tô falando do orixá. Assim como Iemanjá é um orixá, né? Como Oxóssi é um orixá, nós temos o orixá Exu, tá? Muitas pessoas confundem, né? Mas não, eu tô falando do orixá. Eu não tô falando das entidades, tô falando do orixá. Então, hoje eu vou explicando aqui sobre o orixá. Tá? Eu acho que daqui 2 vídeos a gente vem falando sobre os mensageiros mesmo, sobre os catiços, né? Sobre as entidades. E aí eu vou vir explicando pra vocês um pouco também. Mas hoje a gente vai falar do orixá, tá? Então, assim, Exu, né? Ele é uma figura muito controversa, vamos dizer assim, do panteão dos orixás, tá? Ele é o mais humano, né? Vamos dizer assim, dentre os orixás, Exu é o mais humano, né? Ele é o senhor do princípio, tá? E da transformação. Ele é o deus da terra e o do universo, tá? Exu é a ordem, entendeu? E, vamos dizer assim, é aquele que multiplica, que se multiplica e se transforma, tá? Exu, ele é o ego de cada um de nós, é o ego de cada ser, vamos dizer assim, né? O grande companheiro do homem no seu dia a dia. Quando a gente fala o grande companheiro,
porque tem essa questão de guardar mesmo, né? Exu é o nosso guardião. Então, a gente sempre fala assim, eu tenho isso, né? Quando eu piso na rua, eu peço a proteção. É ele que me guarda lá fora, entendeu? Por isso que é o nosso companheiro do nosso dia a dia, né? Associam muito Exu à figura do diabo, né? Do diabo cristão, né? Vamos dizer assim, pintando como um deus da maldade, vamos dizer, né? Para a perversidade, né? É assim, um mal supremo, né? Aquele mal perverso, né? E na realidade, Exu só contém em si, né? Todas as contradições, né? E todos os conflitos inerentes ao ser humano. Por isso que a gente fala que ele é o orixá mais humano, vamos dizer assim. Exu não é totalmente bom e ele também não é totalmente mal, tá? Ele é igual ao ser humano, vamos dizer assim, né? Ninguém é só luz e ninguém é só sombra. Todo mundo tem seu lado bom e todo mundo tem seu lado ruim. E com ele é a mesma coisa, não é diferente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Na cultura africana, vamos dizer assim, né? Na cultura iorubá, a cultura africana, ela desconhece oposições, vamos dizer assim, principalmente entre o bem e o mal. Então, não existe que nem existe nessa crença cristã, acho que a gente teria Deus, né, que é o Deus da bondade, né, o Deus do amor, é o Deus extremamente bom, e você tem o diabo, que é o Deus ruim, o Deus perverso, né, que carrega todo o mal em si. Dentro da cultura africana isso não existe. Não existe essa oposição entre o bem e o mal. Eu vou falar por mim, tá? Porque eu acredito que não exista. Porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Todo mundo contém um pouco de, né, uma parte de luz e uma parte de sombra. Então não existe essa oposição. Por isso que não faz muito sentido, né, pra gente essa ligação feita, né, que fizeram entre o diabo, né, cristão, com o Exu, que não tem absolutamente nada a ver. Que nem eu falei, que ele é o Deus do princípio. Exu é o Deus, vamos dizer assim, Deus da vida, entendeu? É ele que dá a vida, vamos dizer, né? Ele que rege a vida, o princípio de tudo. Sabe aquele momento da fecundação do óvulo, ali que a vida começa? É ali que eu vejo Exu. É o princípio de tudo. Vocês entenderam? No entanto, que é o primeiro orixá que a gente, quando vai fazer o xerê, né? Que é cantar para todos os orixás, ele sempre é o primeiro. Tudo se começa com Exu, né? Tudo começa com ele, porque ele é o princípio de tudo. Mesmo, né? Vamos ver aqui. Vamos dizer assim, que aqui eu coloquei, tipo, pra vocês meio que entenderem, que assim, que a gente sempre fala, né? Que cada um tem que dar o melhor de si, né? Pra obter tudo de bom na sua vida, né? De certa forma, sempre cultuando e agradando a Exu, para que ele seja no nosso cotidiano, entendeu? Como é que eu coloquei? A manifestação do amor, né? Do amor, da sorte, da riqueza e da prosperidade. Por que que a gente fala em agradar? Vamos dizer assim, todo mundo fica feliz em ser agradado, né? Ninguém fica feliz em ser desagradado. Ou, por exemplo, você não reage bem quando alguém te ofende, ou quando alguém te vira as costas, ou quando alguém, vamos dizer assim, pode te ofender. Com Exu é a mesma coisa. Por isso que a gente fala que ele não é bom e nem ruim, entendeu? Nós somos assim. Quem nos trata bem, a gente trata bem. Quem nos trata mal, a gente tem o costume de não tratar tão bem assim. Pode não tratar mal, mas pra gente também é indiferente. Com relação a Exu, é bem esse olhar que Exu tem mesmo com relação. Então, a gente sempre fala em agradar. Para quê? Para que ele seja a manifestação do amor na nossa vida, da sorte, dos caminhos abertos, né? Então, a gente sempre cultua Exu, vamos dizer assim, para que ele seja a manifestação desse bem, né? Na nossa vida, dessa parte luz da nossa vida, não da parte sombra, né? Vamos dizer assim. Eu sempre falo que Exu entende como ninguém o princípio da reciprocidade, que é isso que eu tô falando. Todo mundo é recíproco, né? O amor, quando as pessoas te amam, você tem essa tendência a ser recíproca com as pessoas. E Exu é a mesma coisa. A partir do momento que você, vamos dizer, que você age com ele, né? Que você trazendo
a sua parte luz, né? Então, vamos dizer assim, estão agradando, sempre agradecendo. Eu sempre agradeço. Eu cultuo, vamos dizer assim, Exu muito na minha vida. E eu aprendi isso com o meu irmão. E aprendi essa questão desse olhar, de olhar para ele com, né, com essa gratidão. Eu sempre agradeço muito a Exu. Pelo menos vai, a cada vez, uma vez sim, uma vez não, que eu vou no vale, eu sempre tento levar alguma coisa. Mas eu sempre vou lá, eu vou falar que é a praça, porque pra mim cada lugar é ali meio que uma pracinha, sabe? E é a praça que tem a parte pra Exu lá em cima. E eu sempre vou lá, mesmo que eu não leve, assim, grandes coisas, mas eu sempre vou. Eu vou lá, coloco umas moedas, eu vou lá e coloco um cigarro, eu vou lá e coloco uma vela. De vez em quando eu faço um padê, vou lá e levo. Tô sempre fazendo, mesmo que grandes coisas não estejam acontecendo na minha vida. E isso não é só com ele, isso é com todos. Toda vez que eu vou no vale, eu levo uma rosa pra Iemanjá, boto lá. Eu levo uma rosa pra Oxum e coloco lá. Vou lá na Praça dos Ciganos, vou lá e coloco minha rosa, coloco minha vela. Independente do que esteja acontecendo na minha vida. Se as coisas estão boas, se as coisas estão ruins, eu sempre tô agradecendo eles de alguma forma, sabe? Porque a gente sempre tem bênçãos acontecendo na nossa vida. Então, eu cultuo muito, eu vou dizer assim, Exu, nesse sentido para a abertura dos caminhos, para que ele me proteja, esteja presente comigo, sabe? No meu dia a dia, nos meus caminhos, sabe? Então, por isso que eu falo que ele entende como ninguém o princípio da reciprocidade, tá? Exu é o dono do mercado, que a gente fala, tá? Ele é o guardião do mercado. Então, assim, um exemplo, os comerciantes, vamos dizer assim, eles podem muito cultuar e agradecer Exu, porque ele é o dono do mercado. Eu já ouvi dizer que as vendedoras de acarajé, eu não sei se isso é verdade, tá? Normalmente, o primeiro bolinho do dia que elas vão fritar, o primeiro bolinho de acarajé que elas fazem, elas separam e colocam para Exu. Porque tudo que a gente faz primeiro, a gente mesmo na casa de orixá, né? A primeira comida, tudo que a gente vai servir, tudo primeiro é para Exu. Depois a gente começa, né, a fazer as outras comidas, ou sei lá, por exemplo, vai fazer um toque. Primeiro toca-se para Exu, primeiro põe comida para Exu, depois continua. A comida, o que é a comida? É o padê. O que é o padê? É uma farofa, né? É como se fosse uma farofa. Normalmente ela é feita com dendê, vai um pouco de pinga, vai... como é que chama? Pimenta. Eu não sei preparar, eu nunca preparei, tá? Mas eu sei que é isso que vai. Preciso até aprender. Eu não fiz ainda o padê, mas não acho que seja muito difícil de fazer, pelo que eu já vi, tá? A única comida de orixá que eu sei fazer é a comida de manjá. Não sei fazer de nenhum outro. Eu sei que de Oxalá, por exemplo, é canjica, que também é muito simples, mas eu não sei se é só ela cozida na água, se vai mais alguma coisa, porque, por exemplo, de manjá é o... Como é que chama, gente? Aquele doce, o manjar. Manjar branco. O manjar branco, igual você faz o manjar branco normal, sabe? Com leite de coco, leite condensado. A única diferença é que ele não vai a calda. A calda com ameixa, enfim, você não põe a calda. É só o manjar simples, né? O manjar branco. Então, de Exu, né, quando vai se fazer é o padê. É o padê e normalmente coloca-se tipo uma quartinha, alguma coisa com pinga, né? Que põe pra ele também do lado de fora. E o Exu é o guardião, ele fica na porta, né? Cuidando pra que nenhum mal, que nada venha, que aconteça, que possa vir atrapalhar ou que algum mal se aproxime. Então, qualquer coisa que se faz, toca-se primeiro pra ele, coloca-se pra comer pra ele na porta, pra ele guardar. Então, ele é o guardião. E Exu rege também o jogo de búzios, né? Ele é o dono do jogo de búzios. Eu não vou dizer assim, eu falo com ele como dono, né? Porque o que eu conheço é isso, né? Que ele rege os jogos de búzios. Então, quando um pai de santo, né? Uma mãe de santo, ou uma pessoa, né? Que tem o dom de jogar os búzios, porque os búzios são diferentes de cartas. Carta, qualquer um, vamos dizer assim, pode vir, faz o curso, aprende, tem cursos para fazer, né? Tem a sua dedicação de estudo. Mas é o que eu sempre falo para todo mundo, tem essa questão do feeling, né? Tem essa questão do dom, que cada um aí vai se manifestar da sua forma, tá? Mas você aprende, você pode, qualquer um lá, começar. Jogos de búzios, não.
não é qualquer um. Se eu falar eu vou jogar, eu não posso. Existe todo um preparo, existe toda uma iniciação. E depois o pai de santo, a mãe de santo, vai ver se essa pessoa tem o direcionamento de jogar, né? Então, essa pessoa, ela vai ser trabalhada para esse jogo, porque é um jogo mais complexo, porque quem responde é Exu. Por isso que eu falo, jogo de búzios não é brincadeira. Ele é muito para você ver, principalmente com relação ao espiritual, né? Sempre falo para as pessoas, quer ver mais a fundo a parte espiritual, procura uma pessoa de confiança que jogue búzios, né? É o mais direcionado, tá? A pessoa pode te trazer, vamos dizer assim, mais informações, te trazer mais luz, sabe? Com relação a essa parte espiritual, vamos dizer assim. Eu acho que tem vários itãs sobre Exu, mas eu não separei nenhum, não. Eu queria ter falado com meu irmão para perguntar. Tem alguns que eu conheço, mas eu fiquei com medo, não sei se realmente é isso, né? Eu tenho uns que eu escuto desde criança, mas eu fiquei meio assim, ai meu Deus, será que eu conto, não conto, será que tem? Meu Jeová eu falei com muita certeza, porque eu também escuto esse Jeová desde que eu sou criança, e esse Jeová é muito certo, né, Jeová. Agora de Exu eu fiquei meio assim, preferi não... Aí conforme esse meu irmão for falando, eu confirmo alguns itãs com ele, e aí eu venho contando pra vocês, né, que a gente ainda vai falar sobre a Rosa Vermelha na semana que vem, dá pra mim falar também sobre ele, não tem problema. E no outro que a gente vai vir falando, né, dos mensageiros, então eu vou vir falando. Então é que nem eu disse pra vocês, Exu não tem nada a ver com essa questão da perversidade, essa questão do mal, né, desse mal supremo, né, dessa figura cristã, que teoricamente vem... como é que eu posso dizer, influenciar nas nossas ações ruins. E eu nunca acreditei nisso. Eu acho que por isso que eu sempre fui espírita. Mesmo se eu não tivesse com a minha família, eu estava fazendo, por exemplo, lá no Kardec. Porque eu nunca gostei de uma religião que coloca culpados diante das minhas ações, sabe? Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela minha vida. É muito fácil você pegar uma entidade, um orixá, ou qualquer figura, vamos dizer assim, e colocar a culpa nela. Você tem noção do que você está fazendo, você tem noção entre o bem e o mal, você tem noção daquilo que é certo ou errado, né? Eu acredito que tem influências espirituais, sim, tá? Não necessariamente de um diabo, mas de outros tipos de espíritos, né? Espíritos obsessores, né? Espíritos mais assim, sim, porque eu estudei isso, né? De certa forma eu acredito nisso. Mas do diabo em si, do mal supremo, não. Todos nós carregamos dentro de nós essa centelha do mal, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Ah, Thaís, eu sou uma pessoa muito explosiva, não parece, mas eu sou. E de uns tempos pra cá eu tô mais explosiva ainda. Então eu carrego essa centelha do mal dentro de mim, sabe? Eu posso ter, às vezes, umas reações que eu sou um pouco rancorosa diante de algumas coisas. Então eu tenho que vir aprendendo a trabalhar essas sombras dentro de mim, né? Eu acho que é muito fácil a gente pegar, né, um ser que a gente nem vê, que a gente nem conhece, e colocar o mal. Falar, é a culpa dele, eu traí a minha mulher é porque o diabo me tentou. É porque não sei o que, é porque o diabo... Não faz muito sentido isso pra mim, sabe? A gente acaba tendo as ações que a gente quer, né? De certa forma, a gente sabe o bem e o mal. A gente faz porque a gente quer. Então, não tem nada a ver, né, essa questão. Não sei por onde isso começou. Eu não sei se é porque exatamente Exu traz essa parte muito humana, né? Vamos dizer assim. Então, acabaram trazendo esse sincretismo, né? Entre um e outro, mas não tem nada a ver. Não, absolutamente nada a ver. Então, o orixá que rege o princípio, né? Que rege a vida. Vamos dizer a sorte, porque, né, ele tem essa questão dos jogos de búzios, então eu vejo sempre ele muito ligado a essa questão da sorte, né, da gente poder ver a nossa sorte, vamos dizer assim, ou que não tá tão sorte assim num jogo, né, e eu sempre falo, não sei se vocês já viram que às vezes eu falo quando eu tô jogando a saudação Laroye, porque mesmo aqui eu jogando carta, eu sempre vejo que tem... Não vou dizer que tem uma ligação, mas eu sempre faço essa saudação, porque não deixa de ser um jogo que, teoricamente, vem trazendo, né, uma previsão sobre o futuro, vamos dizer assim, né? Ele não pode prever, mas traz
como não é bem uma previsão, mas ele traz uma tendência, né, sobre o que pode acontecer num futuro próximo diante da nossa energia. Então, eu sempre faço essa saudação, exatamente na Exu, porque eu vejo também que, por ter essa questão, eu sempre acabo saudando de alguma forma, tá? Eu tô nervosa. Ele tá falando, porque, gente, é sério, é muito complicado, porque as pessoas não entendem, né? E tem esse preconceito todo, né? Em cima dele. E eu fico com medo, assim, de vir falando alguma coisa de errado. Mas é bem isso, tá? Aí eu separei aqui algumas informações, né? Que o dia de Exu, que a gente cultua, que nem de manhã a gente cultua no sábado, Oxóssi na quinta, Exalá na sexta, Exu a gente cultua na segunda-feira. É o princípio, onde tudo começa, na segunda-feira. A cor dele, o preto e vermelho. Esse fio aqui, que eu às vezes coloco, é o fio de Exu, tá? Que eu uso. Quando que eu uso esse fio? Quando tem festas, né, no Vale, normalmente a gente usa. Eu vou vir com um fio novo no próxima festa que vai vir, que vai ser deles, mas vai ser um outro fio que vai ficar aqui na minha mesa, de vez em quando vocês vão ver usando, e aí eu vou explicar quando eu vir com ele. E eu uso muito esse fio aqui quando eu quero proteção, tá? Então, quando eu vou jogar pra alguém que eu não conheço, não sei quem é, quando eu vou jogar pra uma pessoa que eu sei que tá com uma energia muito densa, eu uso esse fio. Eu sempre uso. Eu vim com ele hoje porque a gente ia falar dele, né? Então, eu coloco esse fio quando eu sinto que eu preciso de um pouco mais de proteção na hora do meu jogo, tá? Os símbolos de Exu. É o ogô de forma fálica, tá? O falo erecto. É como se fosse um pênis mesmo, é o que ele carrega na mão, né? Que a gente fala que é o falo, né? Erecto. Por quê? Porque, nossa, ele carrega um pênis na mão. Não é essa questão do princípio, né? Essa questão da vida, do princípio da vida. Que eu falo que ele rege a vida, né? Então, por isso que ele traz esse símbolo, ele carrega, né? Na verdade, na mão, esse instrumento. Os elementos dele, a terra e o fogo, que é essa questão da transformação, da purificação, né? Então ele vem trazendo, trabalhando esses dois elementos. Os domínios de Exu. Isso foi o que eu pesquisei, tá? Foi o que eu achei, que se tiver alguma coisa de errado, que é o sexo. Que é diante do sexo, né? Que a gente, vamos dizer assim, que traz, né? Que a vida, né? Que vem essa questão da fecundação. Então, por isso que ele rege. A magia, a união, o poder e a transformação, tá? Então, são os domínios de Exu. Pode ser que tenha mais alguma coisa, não sei, isso daqui eu pesquisei na internet, numa página voltada ao candomblé mesmo, tá? Pra não trazer alguma coisa errada, mas pode ser que esteja faltando alguma coisa. E a saudação dele, que nem eu falei pra vocês já, que é Laroie, né? Quando a gente vai se referir a ele, a gente fazer a saudação a Exu, a gente fala Laroie. E é isso, né? Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu acho que não... Não sei, gente. Pode ser que tenha ficado faltando, assim, porque eu não sou a pessoa mais, né, assim, correta pra estar falando sobre isso. Mas eu senti muita necessidade de vir falando dele. Porque nesses tempos atrás, que, né, as coisas estavam bem, tipo, truncadas pra mim, que foi uma luta muito grande, que eu já vim falando aqui, eu cultuei, né, de certa forma, vou falar de culto, mas é exatamente isso, pedindo que ele abrisse os meus caminhos, né, para que ele me protegesse do mal que eu não via, para que ele me acompanhasse na minha caminhada, na minha jornada. E, logicamente, eu sou muito grata, né, a ele também. E por isso que eu falo, gente, sempre, independente do que aconteça na minha vida, eu tô sempre, todas as vezes que eu vou no Vale, e mesmo que não seja no Vale, tá? Às vezes aqui em casa eu faço alguma coisa, eu coloco uma vela, né? Que seja pra Iemanjá, vou lá e coloco, faço alguma coisa. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô sempre saudando e me conectando a eles de alguma forma, né? Pra que eles me tragam a orientação necessária, para que eles venham trabalhando no meu caminho, tá? De forma a me ajudar, né? A me trazer orientação, vamos dizer assim. E é isso. Não sei se eu consegui tirar um pouco, né, dessa imagem meio distorcida que tem sobre ele.
Mas é bem isso, ele não é o diabo, ele não é o mal supremo, né? Ele não é a perversidade. Ele é um orixá que, dentre todos eles, traz bem esses princípios bem humanos nossos, né? Do ego, da vaidade, da luxúria, vamos dizer assim, mas também da bondade, da amizade, né? Da irmandade, de toda essa parte luz que a gente tem, vamos dizer assim, Exu também carrega. E ele é recíproco. Se você faz o bem, ele te dá o bem. Se você faz o mal, ele te dá o mal. É assim como nós humanos. Né? Não tem nada de diabo, não tem nada de mal supremo, vamos dizer assim. E aí vamos pro jogo, né? Esse daqui é o outro jogo que eu vou estar fazendo depois, que eu já deixei aqui notado. E esse daqui é bem simples, que nem eu falei pra vocês, então eu não preciso muito anotar, porque esse daqui é mais fácil, tá? E aí, gente, a gente vai se conectar com as cores de Exu, lógico, né? Com preto e com vermelho. Então, vamos lá. Pra vocês vão se conectando aí e escolhendo uma pedrinha. O jogo aqui vai ser bem rápido, bem básico mesmo, tá? Pra não ficar sem nada, né? Porque eu sempre trago alguma coisa quando a gente fala de algum orixá, tá bom? Então, vamos lá. E é isso. Vamos lá? Laroê. Laroê. A minha mentora de mesa. A minha mentora de jogo. Vem trazendo orientação, a clarificação, a sabedoria, rege a intuição, minhas mãos. Peço licença, abro a mesa, peço força, energia, a clarificação e a sabedoria de Exu, para que ele traga um conselho, um jogo, uma palavra para todos os consulentes que se conectaram com a pedrinha vermelha. Eita, que tá virando o jogo todo aqui, misericórdia. Laroê. Laroê. Uma palavra, um conselho. Vamos falar sobre transformação. Tudo aquilo que no passado pode ter trazido engano, dor, sofrimento, tudo aquilo que possa e precisa ser transformado na nossa vida, para que a abundância, a sorte chegue nos nossos caminhos, para que você possa trazer de forma concreta a abertura dos nossos caminhos. Que assim seja. Okcha, Okcha Oriô, Laroê, Laroê, Laroê. Vamos lá, o sol. Então a gente já vem falando aqui um pouco de ego, né? O sol, os pássaros e o chicote. Já falo aqui de como é que eu posso falar para vocês, de ciclos repetitivos na nossa vida, né? Porque o chicote, ele vai e vem. Então, ele traz essa energia, vamos dizer assim, de ciclos, né, que se repetem, ou de alguma ação, ou de alguma coisa que vem se repetindo na nossa vida. Então, Ochauriô, Laroê, Laroê. Eu virei, já vi, vamos ver se certo. Aqui fala muito de ego, né? Que se conectou aqui com a pedrinha vermelha. Fala de um ego muito acentuado, de muita vaidade. De dúvida também, tá? De paixões um pouco desacerbadas por algo. Vamos ver qual é o conselho. Gente, olha, eu vou falar pra vocês.
Eu fiquei bem nervosa pra fazer esse jogo e pra fazer esse vídeo. Eu tô nervosa ainda. Uma estrela. Uhum. Tá. Então vamos lá. O que eu vejo, gente, aqui? Pode ser muito com relação, tá? Que alguns comportamentos ou situações, ou até mesmo alguns ciclos, né, na sua vida, eles venham se repetindo muito com relação ao quê? Ao seu lado sombra, que traz o orgulho, o ego, tá? A vaidade, pode ser, sabe? Vou dizer, não a falta de humanidade, mas uma pessoa muito prática, que não tem muito tempo, ou não dá muita vazão com relação aos sentimentos, vamos dizer assim. Você não é uma pessoa muito carregada pro emocional, você é uma pessoa mais voltada para essa questão prática do dia a dia, o seu ego. Você é uma pessoa que tem um ego muito acentuado. E isso pode trazer para sua vida algumas situações, ou até, vamos dizer assim, algumas situações meio de karma, sabe? Algumas coisas que se repetem. Podem ser questões de relacionamentos que às vezes você segue aquele mesmo padrão, tá? Repetitivo na sua vida, ou com relação a amizades, com relação ou algum comportamento, ou algum sentimento, alguma coisa assim. Mas eu vejo que o seu grande problema aqui, vamos dizer assim, a sua parte sombra, isso tudo que traz alguns problemas para sua vida, e isso precisa ser transformado, tá? Porque a carta do corte veio trazendo os peixes para que a prosperidade, sabe? Para que a abundância em todos os campos da sua vida venha, né, a entrar nos seus caminhos de forma a te trazer sorte, né? Trazer a prosperidade. Você vai ter que trabalhar muito essa questão do ego, tá? Pode ser uma pessoa muito, como é que eu posso falar? Não é, pode trazer um pouco do egoísmo, mas não é egoísmo. Orgulhosa, sabe? Quando o orgulho fala muito alto, o ego. Você é uma pessoa de que traz muita luz, não deixa de ser. Você traz muita luz, né, no seu caminho. Você é uma pessoa que brilha, normalmente. Você já tem essa luz interna. É uma pessoa que se destaca, enfim. Porém, isso pode te trazer, né, esse seu lado sombra, deixar esse seu lado sombra muito, como é que eu posso dizer, destacado, sabe, dentro de você. E isso te traz muitos problemas, te traz, como eu te disse, comportamentos ou situações repetitivas que, de certa forma, muito provavelmente te tragam dor, né? Não deixa de ser. Você também tem uma tendência a ser uma pessoa muito volúvel, tá? Uma pessoa, como é que eu posso falar? Muito independente. Uma pessoa que não se prende a um lugar só. Ou a pessoas ou situações. Você não é uma pessoa que gosta de ficar presa. Você é uma pessoa que gosta de se sentir livre, sabe? E talvez nesse momento você esteja buscando essa liberdade para você. Ou até mesmo tentando se libertar desses padrões que você já tem uma certa consciência de que você precisa transformar. Que você quer, né? Trazer essa transformação, essa mudança para sua vida. Você é uma pessoa que pode vibrar muito também com relação à dúvida. E você é uma pessoa que pode ter uma forte tendência a se apaixonar de forma muito fácil. Então, uma pessoa que gosta de flertar bastante, sabe? É uma pessoa que pode gostar de flertar bastante. Mas é uma pessoa que tem uma certa tendência a paixões muito voláteis, sabe? Você é uma pessoa que você pode ter essa tendência de se apaixonar muito fácil, tá? E com isso trazer, às vezes, ou ver amor aonde não exista, tá? Ou idealizar situações, pessoas, ou viver, vamos dizer, idealizando, sabe, situações na sua vida. Pode ser muito isso. Então, o que você precisa vir curando, tá? Ou para trazer essa transformação. E não deixa de ser uma cura, porque saiu a carta da estrela aqui, tá? Vem falando muito isso, para que você trabalhe essa questão do ego, sabe? Para que você precisa transformar isso na sua vida, porque isso pode estar te trazendo, sim, tá? Muitos problemas ou comportamentos ou ciclos repetitivos que, querendo ou não, acabam te trazendo dor e acabam tirando um pouco da sorte do seu caminho, não trazendo essa abundância. Pode ser abundância no campo de relacionamentos, a prosperidade de alguma forma para sua vida, né?
ou trazendo até conflitos, porque isso pode te trazer muitos conflitos com pessoas, brigas, ou pessoas que podem acabar vibrando por você uma energia muito negativa, tá? A gente precisa, o ego às vezes ele é importante, ele é, né? Todo mundo tem que ter um pouco. Mas ele, quando ele vem muito acentuado, ele na verdade vem cegando a gente de alguma forma, tá? Então vem pedindo bem isso, sim. O imperador, ele tem muita tendência a prover, né? É uma pessoa que nasceu para vencer. É uma pessoa que não tem muito tempo a perder com coisas fúteis, sabe? É uma pessoa que veio para conquistar. Então, você já viu um imperador, vamos dizer assim, ele perdendo tempo com aquilo que não é prático para ele? Ele tá preocupado em ganhar batalha, ele tá preocupado em conquistar territórios, vamos dizer assim, né? Então, ele não tá preocupado com amor, não tá preocupado com sentimentos. O imperador é muito prático, ele é muito racional. O imperador é muito estrategista, tá? E às vezes o seu ego atrapalha isso e não faz com que você consiga conquistar todo esse império, trazer para sua vida toda essa prosperidade, entendeu? Então tá um pouco assim, vem pedindo para que você transforme isso, tá? Pedindo também para que você, se você é uma pessoa que pode ter tendência a trazer um pouco de conversa, vamos dizer fofoca ou alguma coisa assim, toma um pouco de cuidado com isso também, porque isso também pode trazer para você muitos problemas, tá? E é isso. Então, o que vem pedindo pra você é isso. E você tentar também tirar da sua vida um pouco essa dúvida, sabe? Você é uma pessoa que pode ficar em dúvida também com relação às situações, tá? Com relação a quais caminhos você deve seguir. Ou, por exemplo, com relação a essa transformação que você sabe que você precisa fazer, de uma certa forma, mas de alguma forma esse ego ele é tão acentuado dentro de você que você pode vibrar a dúvida na questão disso. Por exemplo, e se eu mudar a minha forma de agir, minha forma de ser, será que isso não vai me trazer, por exemplo, problemas? Problemas no sentido, será que alguém não vai querer pisar, montar em cima de mim, sabe? Alguma coisa com relação a isso. Não vibre a dúvida com relação a essa transformação que você precisa fazer e muito muito menos com relação ao seu potencial. Mas você precisa trabalhar esse ego, esse orgulho, sabe? Na sua vida. Porque isso pode te trazer muitos conflitos e isso faz com que ciclos venham se repetindo na sua vida e trazendo dor, trazendo confusão, tá? Trazendo muita briga. Pode vir trazendo também, e até mesmo esse olhar com energias negativas das pessoas para você, tá? Então, é o momento de trabalhar esse ego, precisa ser transformado, vamos dizer assim. E aqui, a carta do conselho, gente, é a estrela. Esta é uma das cartas mais belas do tarô e significa luz e proteção. Há uma estrelinha olhando por você. Então, assim, tenha fé, né, na espiritualidade, se apegue e tente trabalhar um pouco desse seu lado sombra, trazendo a luz para o seu caminho, para que a prosperidade, né, possa chegar de forma concreta na sua vida. Não deixe que esse orgulho, né, que esse ego acentuado venha tirar a sua luz, vamos dizer assim, tá? E para quem se conectou aqui com a pedrinha preta, né, vamos lá? Laranja, qual situação precisa ser transformada na vida dos conscientes que se conectaram com a pedrinha preta, para que a sorte, a abundância e a prosperidade possam atingir e abrir os caminhos de cada um que se conecta com o seu jogo. Que assim seja. Laruie. Paixão.
de sol. Os ratos. Conselho. Como a gente, né, eu vou falar exatamente que Exu é o ego de cada um que tá dentro de nós. Saiu 2 vezes a carta do sol. Você vai ver como é que é, né? Não tem jeito. E fala, né, estranho com essa questão do ego. Essa sedutiza. Que precisa ser trabalhada. Falando de ciclos repetitivos também. Ou de emoções, né? Você pode ser uma pessoa que as emoções, elas... Uma hora você tá de um jeito, outra hora você tá de outra, elas se... Você tem uma tendência, como é que a gente fala, de ser uma pessoa... Quando você muda muito bruscamente de comportamento, pode dizer assim, de vibração também. Vamos lá. Bom, gente, então assim, o que precisa ser transformado na sua vida? Primeiramente, tá? O que vem falando aqui pra mim? Fala muito dessa questão da infantilidade, essa questão da imaturidade, tá? Assim, vem pedindo para que você deixe para trás, tá? Esses comportamentos, tá? É momento de encerrar, tá falando também de você encerrar ciclos na sua vida, situações, e vem pedindo para você trabalhar muito essa questão da infantilidade, da maturidade na sua vida, tá? Não vem deixando de falar aqui a questão do ego também, tá? Essa questão do orgulho. A gente precisa saber enxergar os nossos defeitos também, não só as nossas qualidades. Às vezes a maneira como a gente age diante das pessoas, ou achando que a gente tem... como é que fala? Quando a gente tem razão, sabe? Quando a gente tem a razão com relação a tudo. Mesmo quando a gente tá errado, a gente acha que a gente tem a razão. Então vem pedindo para você trabalhar muito essa questão da imaturidade, essa questão da infantilidade na sua vida. Você pode ser uma pessoa que tem uma tendência muito grande de mudar muito fácil o seu temperamento, o seu comportamento. Quando fala que é uma pessoa... Ai, gente, como é que fala? Eu tô tentando achar a palavra, sabe? Que muda muito fácil de humor, tem essas oscilações de humor. Pode ser que você seja uma pessoa que tem essas oscilações de pensamento, de humor, de alguma coisa assim, sabe? Que um dia você tá de um jeito, um dia você tá de outro, sabe? E isso, de certa forma, acaba trazendo pra você muita ansiedade, né? Acaba trazendo ansiedade, acaba trazendo um desequilíbrio pra você, tanto emocional quanto um desequilíbrio, vamos dizer, espiritual. Acaba trazendo, pode até trazer pra sua vida, essa maneira como você tem uma tendência de mudar muito rápido de comportamento e ter esses comportamentos infantis, de trazer para você energias que acabam, energias não deixa de ser, que acabam drenando, sabe? E consumindo um pouco esse seu padrão energético bom, vamos dizer assim. Tem bem essa tendência. Pode ser que você tenha muitos ciclos, né? Que se repetem, ou relacionamentos de indas e vindas na sua vida. Ou isso, nesse momento, pode ter acontecido com uma certa... Como é que fala? Com uma certa frequência nos últimos tempos. É como se as coisas não se concretizassem. Ou como se você tivesse... como é que eu posso explicar para vocês? Tem essa questão dos ciclos repetitivos também, tá? Alguns ciclos que vêm se repetindo na sua vida e você não consegue tomar
uma decisão exatamente por você vibrar muito a imaturidade. São ciclos que você precisa deixar para trás, ciclos que você precisa encerrar, tá? Para que esses comportamentos não venham tirar a sua sorte, não venha drenar a sua energia, não venha te trazer prejuízos tanto materiais quanto emocionais e muito menos espirituais, tá? Vem pedindo para você, de certa forma, olhar para a vida com mais leveza, tá? Com mais alegria, tá? Não deixa de ser também. Pede para que você olhe para a vida com mais alegria, para que você traga a luz para o seu caminho, traga a renovação. Você precisa deixar comportamentos, tá? E situações repetitivas na sua vida para que as coisas comecem a se renovar, trazendo a transformação. Você precisa dar uma olhada muito grande também nessa questão da parte energética, tá? Então, assim, quando eu falo energia, gente, não é só essa questão espiritual, mas se você anda muito cansado, né? Se você, por exemplo, não tá precisando ir no médico para ver como é que tá a sua saúde, ou, por exemplo, se você não precisa, sei lá, se movimentar mais, trazer mais energia, trazer mais vitalidade para sua vida, fazer um exercício, alguma coisa assim, mas pede para você deixar hábitos e comportamentos ou ciclos, tá? No passado, principalmente com relação a essa imaturidade, que você tem uma tendência, uma pessoa de vibrar muito na imaturidade. Talvez você esteja, nesse momento, vibrando por alguma mudança na sua vida também, tá? Querendo que as coisas se modifiquem, que as coisas se transformem, ou que haja alguma mudança na sua vida. E se é uma coisa que você vem mentalizando, tem uma grande tendência, tá? De que hajam mudanças rápidas na sua vida, encerrando alguns ciclos ou ciclos, vamos dizer assim, tá? Encerrando e trazendo novos ciclos, uma nova jornada, vamos dizer assim, para o seu caminho, de muita alegria, tá? Que vai trazer muito equilíbrio também, muita renovação. Então não deixa de vir pedindo para que você se equilibre, tá? E equilibre principalmente essa questão dos desgastes, né? Energéticos, vamos dizer assim. Porque pode ser que esse seu padrão, né, de vibrar, essa imaturidade, venha trazendo para você grandes prejuízos, né? E acaba te atrapalhando e te prejudicando de muita forma. E isso acaba drenando bastante a sua energia. Não saiu aqui a sacerdotisa, gente. A sacerdotisa, ela não expressa muito as coisas que ela sente. Normalmente, ela se fecha, né? Ela guarda para ela. A sacerdotisa tem muito isso, de guardar sentimentos, né? Isso não é muito bom também, né? Quando a gente não expressa aquilo que a gente fala. Mas a sacerdotisa, ela vem falando muito de intuição, tá? E ela fala muito também de você observar. Esse momento que eu venho trazendo para conselho para vocês, para que vocês fiquem mais de vocês, sabe? Fique mais na sua, não fale muito, observe mais. Tire um momento para observar as pessoas, porque a sacerdotisa, ela não fala, né? Ela segue muito essa questão da intuição, tá muito ligada à intuição, e ela é uma pessoa que mais observa do que ela fala. Então, o que vem pedindo de conselho para você antes de ler a carta é mais ou menos isso. Seja mais observador, tá? Observe mais, fale pouco e observe mais. Vamos dizer assim, se interiorize também. Traga para você essa questão que eu até vou falar, porque a sacerdotisa também tem muito isso dessa questão do sagrado feminino, né? Então, se interiorize mais com a sua força, com a sua intuição, tá? Com o seu lado interno.
e tente encerrar esses ciclos. O que precisa ser transformado, então, no seu caso, é essa questão da imaturidade, da infantilidade. É preciso amadurecer, tá? Alguns sentimentos, e você também, né? Precisa se abrir para trazer um olhar mais maduro para sua vida, deixando para trás ciclos que não precisam mais estar, ou situações, tá? Ou coisas do passado que devam ficar no passado, para que as coisas possam se equilibrar na sua vida e trazer essa transformação que você tanto deseja, tá? E aqui a carta conselho, que nem eu falei, é a sacerdotisa, vem dizendo assim: esta carta representa a mulher sábia, que detém o conhecimento e a intuição necessários para agir da forma mais adequada. Então, é o que vem pedindo, para que você use a sabedoria, o conhecimento e a intuição para agir de forma adequada na sua vida. Vamos dizer assim, tirando da sua vida essa infantilidade, trazendo a maturidade para os seus caminhos, para que você tenha a sorte e a abundância novamente nos seus caminhos, tá bom? E é isso, gente. Foi um joguinho breve de 50 minutos, né? O jogo em si é breve, né? Mas como a gente vem falando, né, sobre o orixá, acaba ficando um vídeo mais comprido. E o outro, não sei se vai ficar muito curto assim também não, viu? Porque ele é um pouco mais... Não vem com tantas cartas, acho que são 5 cartas. Mas a gente vai falar bastante, né, sobre essa questão de ciclos, de transformações, as coisas que precisam ser renovadas e transformadas na nossa vida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? É um vídeo que eu fiquei, confesso pra vocês que eu fiquei nervosa de fazer, porque já tem muito preconceito com relação e não dá pra vir trazendo alguma coisa que traga um olhar de mais desconforto, né? Com relação a esse orixá, que é o orixá, vamos dizer, não é o mais importante, né? Ele é o princípio de tudo, né? E é o orixá que rege os nossos caminhos, vamos dizer assim, que nos protege, né? E é isso, né? E aí vocês viram, né? Eu pintei meu cabelo, estou loira novamente, cortei também. E aí vou mostrar pra vocês a homenagem que eu fiz aqui para as mulheres que me regem, das mulheres que me aconselham, né? Que me acompanham, que me trazem a sabedoria e que transformaram a minha vida. As minhas ciganas, né? Tanto a Rosa Vermelha como a minha cigana de mesa, a minha mentora de jogo, que é uma outra cigana, né? São duas, vamos dizer assim, mas essa é só do jogo, né? Ela que traz a intuição, que traz a sabedoria e traz a clarificação do meu jogo. Então, não deixa de ser, é uma homenagem para elas, tá? Aqui eu tenho 2 cartinhas, que servem tanto de tarô como pro baralho cigano, porque ambas as cartas têm nos 2 jogos, né? Então, eu preferi colocar aqui a carta do Sol e a carta da Lua. Eu sei que eram 2 cartas que tinham nos 2, então ficam os 2. E aí, como vocês podem ver, né? É uma cigana, né? Tem a rosinha vermelha aqui, né? Fazendo a referência à rosa vermelha. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O outro jogo eu vou fazer. Vamos ver se eu consigo fazer hoje ainda. Se não der tempo, eu venho fazendo amanhã ele, tá? E aí eu coloco pra gente ir durante a semana, que seja mais um jogo. Essa semana é uma semana muito corrida pra mim. Uma semana de mudanças, muitas mudanças. Eu vou começar a concretizar as mudanças, né? Assim, e finalizar as últimas que precisavam. Então vai ser uma semana bem puxada pra mim. E é um mês de renovação, né? De transformação, onde as coisas realmente vão começar a se transformar, tá bom? E aí no próximo vídeo eu venho falando da rosa vermelha, tá? A gente vai vir contando a história da rosa vermelha no próximo vídeo. Eu espero não chorar muito, né? Não me emocionar demais quando eu vier falando dela, que vai ser difícil não, mas a gente vai falar dela. E no outro vídeo eu vou vir falando da falange dos mensageiros, né? Das entidades mensageiras, hein? Dos nossos guardiões, os Exus, as pombageiras. Eu vou falar um pouco também sobre a falange dos ciganos, tá bom? E é isso, gente.
Deixa eu ver. Ah, não esquecendo, pra quem quiser participar, tá? Da festa no Vale, que vai ser dia 25. Eu vou estar colocando lá na página do Ciganístico no Instagram novamente. As datas, endereço e tudo mais. E aí, para algumas pessoas que já me pediram, eu vou estar passando no WhatsApp pessoal, porque as pessoas já tinham pedido. Essa semana, esses tempos tá tão corrido que eu não tô conseguindo fazer um monte de coisa. E aí eu vou ver se eu consigo fazer isso essa semana. Eu espero, né? Pelo menos conseguir dar andamento nessas coisas. E aí eu vou passando pra vocês, porque sem ser nesse final de semana agora já é no outro. E eu mesmo tenho que correr, gente. Eu tenho que correr com um monte de coisa. E olha só, eu já não coloquei minhas pulseirinhas. Agora que eu percebi que minhas pulseiras ficaram ali. Não coloquei. E aí eu já tenho que resolver também um monte de coisa minha pro Vale que eu não resolvi ainda. E aí tenho que correr, né? Porque só tem 2 semanas pra resolver tudo. Então é isso, gente. Que fiquem com Deus, tá? Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, né? Explicar um pouco sobre Exu pra vocês. E tenha tirado um pouco dessa visão errônea, né, que passaram com relação a ele. Que ele possa abrir o caminho de vocês, trazendo a renovação, trazendo a transformação e principalmente trazendo a sorte e guiando vocês no caminho, protegendo, tá bom? Não esqueçam, ele é o princípio da reciprocidade. Então, ele não é bom e nem é mal. Se você faz o bem, você colhe o bem. E o bem você tem nele. Se você faz o mal, você colhe o mal. E o mal você também tem nele. Tá certo? Que assim seja. Uma ótima noite para vocês e uma ótima semana para todos. Beijão.